Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline, você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Graça e paz a você também que nos ouve através da rádio 93 FM. Neste momento, temos muitas pessoas no Rio de Janeiro e ao redor do mundo assistindo e acompanhando a programação da Igreja Cristo Vive. Sejam todos bem-vindos. Nesses próximos minutos, nós vamos falar um pouco mais a respeito da visão bíblica para as famílias. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa, sempre juntos compartilhando Amém. A palavra do Senhor e gerando sabedoria Amém. Na vida das ovelhas de Cristo. Glória a Deus. Graça e paz, meu bem. Graça e paz, eleitos e eleita do Senhor. Que honra, que prazer, uma vez mais, podermos estar juntos compartilhando desse conhecimento, dessa sabedoria que gera para a nossa vida, para a nossa família, direção, para que todas as nossas atitudes sejam sábias. O sábio, o Filho de Deus, ele se pauta, ele se baseia nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, é uma honra muito grande poder compartilhar e saber que através das nossas vidas estaremos contribuindo para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, porque esse é o projeto de Deus para as famílias cristãs. Amor, inclusive, o meu pai, o nosso pai, o apóstolo Miguel Ângelo, depois de falar 50 dias de transformação, entrou agora especificamente no tema da família. É verdade. E já temos recebido da parte de Deus palavras preciosas para as famílias e muitas famílias já têm dado testemunho daquilo que Deus tem feito através das ministrações, através das mensagens. Então, é muito importante que você assista aos nossos programas, mas também acompanhe os cultos através do nosso site. Você que está fora do Rio de Janeiro, você que mora em outro estado, em outro país, através do www.igrejacristovive.com.br, você pode acompanhar a nossa programação, os nossos cultos ao vivo. Você pode interagir conosco pelo nosso número de WhatsApp, que o nosso diretor vai colocar aí na tela para que você possa anotar. Você pode interagir através do Facebook, enfim. Inúmeras maneiras de nós estarmos perto, não é? Porque às vezes as pessoas estão tão distantes fisicamente, mas graças a Deus, porque a tecnologia nos permite estarmos próximos uns dos outros Amém. E permite que a palavra de Deus possa correr, porque, como disse o apóstolo Paulo, ela não está algemada. A palavra de Deus, ela precisa correr, porque é através da palavra que há salvação, Glória é a palavra que gera em nós a esperança para esta vida, a esperança Amém. Para a vida futura, para a eternidade com o Senhor. Tudo vem através do conhecimento Amém. Da palavra. Amém? E hoje também nós temos um presente do nosso apóstolo para você. Você que já acompanha a nossa programação, você que deseja saber mais sobre a palavra profética para o ano de 2017, o nosso apóstolo hoje vai dar de presente este livro, Família Bendita do Senhor, o ano da Família Bendita do Senhor. Neste livro contém as profecias para o ano de 2017. Já anunciei em um programa anterior, muitas pessoas ligaram, pessoas entrando em contato até de outros países pedindo. Então, novamente, se você ligar hoje e disser: eu assisti ao programa da Igreja Cristo Vive Família Bendita, eu quero ganhar
o livro 2017, o Ano da Família Bendita. Nós vamos lhe enviar gratuitamente como um presente do nosso apóstolo. Mas olha, não é para você simplesmente pegar este livro e deixar na sua estante, na sua cabeceira, não. É importante que tudo que está escrito, está ali naquele livro que foi registrado como palavra profética, seja aplicado à sua vida diária, não é, amor? É importante que as pessoas tenham consciência. Assim como esse livro, todos os livros que o nosso apóstolo tem lançado, eles são livros para que você possa absorver e aplicar. A Bíblia Sagrada é assim, o Evangelho de Cristo é assim. Ele funciona através da nossa aplicação. Quando você vive a palavra, você experimenta o efeito que a palavra faz nas nossas vidas. Por isso, eu costumo aconselhar as pessoas a ler, a refletir, a ter um momento de reflexão. Você pega o livro, você reflete em cima daquilo que está explicando o livro, ele vem com versículos, ele vem explicando, já é um livro explicativo, falando a respeito do versículo e dos assuntos que estão tratando cada livro, para que você possa refletir, analisar e aplicar na sua vida. É um exercício que nós fazemos de fazer com que aquilo que estamos lendo se reflita em nós e a gente avalia, será que eu tenho andado dessa forma? Será que eu tenho sido um pai exemplar, uma mãe, um filho exemplar? O que eu tenho feito que não está de acordo? Por isso, as consequências da minha vida são consequências ruins. E você começa a refletir e a partir daí é que você absorve o ensinamento e começa a aplicar. E automaticamente você vê a diferença. Então é importante, leia, reflita na palavra e pratique. Tiago fala que nós não devemos simplesmente ouvir, mas devemos ser o quê? Praticantes da palavra. Porque se nós ouvirmos, mas não praticarmos, estaremos enganando a quem? Nós a Deus? Mesmos. Não, a nós mesmos. Então é importante. Reflita a palavra e pratique, porque você vai ser o maior beneficiado. Amém. E olha, hoje nós vamos continuar falando a respeito de algumas situações que ocorrem dentro dos relacionamentos, dentro das famílias, nos casamentos, que muitas vezes levam à ruína. Nós entendemos que todos passamos por momentos difíceis na vida. Sempre falamos sobre isso no nosso programa Família Bendita. Todos nós, em algum momento, temos que enfrentar adversidades. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Ele não estava falando somente para os seus discípulos que o seguiam, ele não estava falando somente para o povo que o seguia, não. Ele estava dizendo que os filhos de Deus, que nós passaríamos por aflições porque somos filhos de Deus num mundo que jaz no maligno. Exato. Olha que situação. Nós somos filhos de Deus que vivem num mundo onde há todo tipo de situação contrária aos ensinamentos de Deus, Exato. Há todo tipo de situação que tenta fazer com que nós pereçamos, que tenta fazer com que nós desanimemos. É verdade. Jesus nos avisou isso. Ele disse, olha, vocês vão passar por aflições, porque vocês são um povo chamado para viver de forma diferente dos padrões. Isso. Diferente daquilo que o mundo tenta impor. E é óbvio que quando você assume uma postura diferenciada, diferente daquilo que o mundo tem como padrão, de alguma forma você pode acabar sofrendo, não é? Exato. Seja perseguição ou seja, enfim, por alguma situação momentânea que surja por algum posicionamento seu. Mas a verdade é que ele disse também, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Graças a Deus. E qual é a forma de nós vencermos o mundo? Qual é a forma de nós vencermos as adversidades? Qual é a forma de nós superarmos as situações que nos sobrevêm? É estando firmes na palavra. Amém. É tendo a palavra do Senhor como direcionamento para todas as nossas atitudes. Amado, amada, se a Bíblia diz algo a respeito de um certo assunto, não importa o que os outros digam, siga o que a Bíblia diz. Amém. Ah, mas tem um grupo que pensa de forma diferente e acha que... Olha,
sofismas, altivezes, teorias, pensamentos vãos, tudo isso vai em algum momento aparecer na sua frente. Mas a verdade é que você deve ficar com a Bíblia. Amém. E a Bíblia vai gerar vitória. E hoje nós vamos falar sobre mais um vilão que gera problemas nos relacionamentos, que é a questão das finanças desequilibradas. Exato. Muitos casais, muitas famílias têm sido destruídas, estão arruinadas por causa das finanças desequilibradas, por causa dos problemas financeiros. E nós entendemos que quando há esse desequilíbrio, todos os membros da família acabam sofrendo, não é, amor? É verdade. O casamento é o primeiro a ser atingido quando há um desequilíbrio financeiro. Exato, meu bem, porque quando a pessoa está passando um momento, né, de crise financeira, todas as partes dentro do lar são afetadas diretamente. Né? Aquilo que o esposo gostaria de oferecer, ele como cabeça da casa, olha a responsabilidade do marido, tendo que proporcionar o melhor para a sua família e não poder. Isso é a pior coisa que um pai pode sofrer dentro, né, do seu lar por falta de não ter recursos ou por estar passando por um momento de crise ou às vezes mesmo por não ter tido sabedoria na administração das suas finanças. Então, a questão financeira tem sido um dardo muito forte que tem sido lançado dentro dos lares e tem sido a causa. As estatísticas dizem isso. A maior causa de separação, de brigas, de confusões dentro do lar, divórcio, está relacionado à crise financeira. Mas a palavra de Deus, ela dá a esperança, ela dá a vitória, ela dá a direção. E veja o que diz aqui em Eclesiastes 10, 18. Fala que pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O sábio estava falando justamente daqueles que não têm uma vida planejada, organizada dentro da sua casa. E também aqueles que não conseguem manter a sua casa em equilíbrio. Exato. Né, amor? Porque há pessoas que não conseguem planejar e há pessoas também que não ligam, que não fazem um movimento para que haja mudança. Perfeito. Né? Às vezes as pessoas ficam reclamando, a esposa reclama, o marido reclama, os filhos reclamam, mas não buscam a mão em continua conjunto. frouxa, né? Ninguém toma uma atitude para que haja mudança. Exato. Mas é importante você se sentar junto com a sua família e conversar a respeito de estratégias para que você possa organizar as suas finanças. Como minha esposa bem disse, às vezes o que falta é o diálogo, o que falta é a compreensão, né? Não é você se acomodar, mas você buscar estratégias para resolver a situação. Ou seja, é através do diálogo, você conversar e convencer de que ao invés de estar indo para o restaurante toda semana, você vai comer em casa e você vai poupar até você se equilibrar, até você se organizar as suas finanças. É você buscar, como eu tenho aprendido, nós temos feito isso, é buscar um lugar onde vende o mesmo produto por um preço menor. São coisas simples, mas que dão grande resultado. Então, isso parte de quem? Parte do cabeça, parte da família, parte de você, pai e mãe, essa estratégia de buscar meios para que você possa consertar a sua finança, para que você possa buscar o equilíbrio dentro do seu lar. Porque, mais uma vez eu digo, meu bem, isso tem sido um dardo inflamado do inimigo para gerar confusões e até separações dentro do lar. E é importante nós pensarmos que para utilizarmos essas estratégias, como meu esposo colocou, às vezes são atitudes simples que a família precisa aderir no seu dia a dia e que vão gerar grandes resultados no futuro. É necessário que haja a concordância. Isso. Não é porque não adianta o esposo pensar de uma forma e a esposa pensar de outro.
É necessário que os sonhos estejam em concordância, que os desejos estejam em concordância. Olha, o profeta Amós disse em Amós, no capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Não podem andar juntos se não houver acordo. Se o marido gasta demais e a esposa é avarenta, há um desequilíbrio, não estão em acordo, não vai dar certo esse relacionamento. Se a esposa tem um sonho de morar num bairro e o marido quer morar no interior, em outro lugar, não vai dar certo. Os dois precisam se sentar juntos, conversar. Qual o desejo do seu coração? Qual é o meu desejo? Então vamos chegar num denominador comum. Amém. Vamos batalhar pelos nossos sonhos juntos, porque se não houver acordo, Jesus disse, casa dividida, ela não subsiste e é a maior realidade. Amados, quantos casamentos acabam porque a casa fica dividida? Não há possibilidade das pessoas caminharem juntas com desejos opostos. Você precisa, junto com o seu esposo, você com a sua esposa, com os seus filhos, traçar, como nós colocamos aqui, estratégias, pedindo em primeiro lugar a direção do Espírito Santo, em oração, buscando na palavra orientação, e desta forma traçar estratégias para que vocês possam caminhar juntos e prossigam para o mesmo alvo. Quando há unidade, ali há também a manifestação da bênção de Deus, porque não tem como um casal pedir para Deus agir, o marido orando cada um por um propósito, né? por uma situação, a esposa orando por outra situação, e Deus vai atender a quem? Não é? Imagina como Deus fica numa situação dessa. Exato. O marido pede uma coisa, a esposa pede outra, os filhos pedem outra, e acaba que nada acontece, porque Deus não está no meio da confusão. Exato. Deus está onde há paz. Amém. E a paz, ela só é alcançada quando há harmonia. Realmente esta harmonia de pensamentos, como ensinou o apóstolo Paulo, que nós pensemos a mesma coisa, que sejamos unidos de alma, que sejamos unidos, de espírito, na mesma fé, lutando juntos pela fé evangélica, mas também Amém. pela nossa vida em comum. Isso é o que deve estar no seu coração. E é claro, colocando o Senhor sempre como prioridade. Eu falei aqui de você colocar os seus sonhos, os seus desejos, o desejo da sua família diante do Senhor em oração, mas amor, algo que nós precisamos falar também, quando falamos sobre finanças, é a questão da fidelidade a Deus. Amém. No que diz respeito às finanças. É a questão da generosidade, porque o apóstolo Paulo nos deixou como ensinamento a nós, igreja gentílica, não é nós que não temos sangue de Israel, somos os gentios, aqueles que foram enxertados na oliveira. Ele nos deixou ensinamentos importantes. Amém. Ele disse que quando nós somos generosos, o que acontece? Nós somos abençoados, nós recebemos muitas vezes mais. E Jesus ensina isso, né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, nós receberemos. Amém. Mas tudo parte de uma atitude. Quando você semeia, quando você investe a sua vida numa causa nobre, como é a causa de Deus, e eu costumo dizer que a causa mais importante que um cristão tem é a causa do reino, é de salvar vidas. Veja que o propósito do cristão é de evangelizar. Nós evangelizamos através do nosso contato diário, boca a boca, mas também quando nós nos envolvemos com a causa do ministério, Amém. Que é de pregar o evangelho através da rádio, da televisão e alcançarmos milhares de vidas. Então, se você entende que o propósito do cristão para que ele tenha a manifestação da bênção de Deus, da prosperidade, da provisão de Deus, se dá quando ele se envolve de forma generosa, você está certo. Você compreendeu o seu chamado. Amém. Você compreendeu aquilo que Deus te chamou e te elegeu nessa terra. Não é simplesmente para você ser um grande profissional na área que você atua, mas é de você ser um profissional cristão que tem uma grande causa. Amém. E quando você faz isso,
quando nós nos envolvemos com esta obra, Deus manifesta. Eu costumo dizer e dar essa ilustração, que é como se fosse uma torneira, onde tem a água ali parada. A torneira está fechada, a água não jorra. É como o cristão, ele tem a bênção de Deus na vida dele, mas se ele não tiver esta atitude de fé, não desce, não manifesta a bênção e a prosperidade. Mas a partir do momento que você se envolve com esta causa, que é a maior causa do cristão, é como se você abrisse essa torneira e a água jorra. Amém. Ou seja, a manifestação da bênção de Deus se faz presente na vida do cristão. Amém. Então nós compreendemos que há dois lados da situação que precisam ser observados para que volte a haver um equilíbrio nas finanças das famílias cristãs, não é? Você precisa observar como está sendo a dinâmica do seu lar, o que precisa ser mudado, o que precisa ser adaptado ao momento que vocês estão vivendo, de que forma vocês podem poupar. Não é avareza. Veja bem, porque a Bíblia diz que aquele que o avarento não herda o reino de Deus. Compara até a o palavra feiticeiro. do Senhor diz, é verdade, em Efésios 5:5, o avarento não herda o reino. Então não é para você agora também, já que os bispos falaram, não vou mais gastar em nada, não compro mais nada, minha esposa não pode fazer a unha no salão, nada vai... Não é isso. Todo extremismo é prejudicial. Guarde isso no seu coração. O cristão, ele tem que ser equilibrado. Então, primeiro, busque quais são as estratégias que você, juntamente com o seu cônjuge, pode aplicar a partir de hoje para chegar no equilíbrio nas finanças, para que isso não atinja mais a família de vocês, para que os filhos não sofram. E lembre-se que pequenas atitudes hoje podem gerar grandes resultados Amém. Amanhã. Isso mesmo. E o outro lado? O outro lado é ser fiel e temente a Deus, santificar as suas finanças. O apóstolo Paulo elogiou muito uma igreja chamada os Filipenses, e ele disse, e tinha muita gratidão no coração dele por aquela igreja, porque ele disse que aquela foi a única igreja que se associou com ele na pregação do Evangelho da Graça. Em Filipenses 4, você pode ler depois com calma todo este capítulo, mas ele diz, olha, no versículo 19, que por causa desta atitude daqueles irmãos, Amém. E isso eu profetizo para a sua vida, a partir do momento em que você santificar as suas finanças, sendo generoso com a obra do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, fazendo com alegria, olha, não com tristeza ou por necessidade. O apóstolo Paulo nos ensina isso também. Não por barganha, eu vou fazer para que Deus faça. Não. É com alegria, com gratidão, Amém. Em reconhecimento de que tudo que você tem vem de Deus. Amém. E ele disse, meu Deus, guarde essa palavra para você e para sua família neste dia. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Repita comigo, diga, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Nós cremos, amor, eu creio, que Deus supre, que Deus Amém. Pode fazer com que uma família que nos assiste hoje, que esteja passando por uma situação adversa em relação às suas finanças, se ela for comprometida em se unir Amém. Em prol da restauração e for comprometida com o reino de Deus, Deus pode gerar mudança, eu não é? creio nisso, eu tenho a certeza, Amém. Meu bem, dessa verdade. E quando Paulo fala sobre isso, ele dá o exemplo dos Colossenses e dos Tessalonicenses, ele está mostrando justamente isso. Vale a pena se envolver com a maior causa do Evangelho, que é de semear na obra do Senhor. Amém. Nós temos visto através de diversos testemunhos dentro do nosso ministério, pessoas que chegaram aqui com centavos, mas foram como aquela viúva, que do seu pouco deu tudo, deu o melhor. Você então tem que fixar na sua mente, compreender com o seu coração que para uma vida estável, para um lar abençoado, é importante você, em primeiro lugar, organizar a sua vida dentro dos padrões de Deus. E, é claro, buscar sempre o equilíbrio
em todas as áreas. Faça isso. Busque sempre a orientação de Deus. A palavra de Deus, como minha esposa leu, Deus ele tem a provisão necessária para as tuas necessidades. Deus ele sabe daquilo que você precisa. E quando nós buscamos nele o respaldo, o socorro, ele disse que ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Amém. Não importa o tamanho da crise que você possa estar vivendo hoje, existe um Deus que tem a solução. Amém. Um Deus que tem a resposta e a provisão para todas as suas necessidades. Amém. Não desista das pessoas que Deus colocou na sua vida para você cuidar. Não desista de lutar pela felicidade da sua família. Amém. Faça o que precisa ser feito. Você não pode ficar parado. Mão frouxa, como meu esposo, faz gotejar e o teto desaba. E desaba mesmo. Mas onde há mãos fortalecidas no Senhor, nós cremos que pode haver mudanças e que a vitória vem para a glória do nosso Pai. Amém? Tome posse e viva hoje, a partir de hoje, desta forma, buscando as prioridades certas para que você veja o agir de Deus. Olha, o nosso programa chegou ao fim. Nós, mais uma vez, agradecemos ao nosso pai, apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana, por esta oportunidade de estarmos no programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E é você, eleito do Senhor, abençoada de Deus. Muito obrigada por ter nos acompanhado nesses minutos tão preciosos. Declaramos que a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e eternamente na sua vida e na vida da sua família. Graça e paz. Graça e paz. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.